Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Espero que sim, né? Então vamos dando continuidade à nossa matéria de clínica médica. Na aula passada a gente conversou um pouquinho sobre os distúrbios neurológicos, né? Então na aula de hoje a gente vai dar sequência a essa parte neurológica, terminando de falar sobre alguns distúrbios comuns, né? Que a gente tem aí da parte neurológica, tá? E também passar para vocês alguns cuidados de enfermagem que a gente deve ter condizentes com cada patologia, com cada doença, então que o paciente apresentar, certo? Falando então da neuralgia do trigêmeo, pessoal, o que é isso? É uma disfunção do nervo trigêmeo, né? Que é o quinto nervo craniano. Vocês devem lembrar que lá na anatomia, no sistema nervoso central, a gente fala sobre o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, que da medula espinhal irradiam diversos nervos periféricos que levam então a informação do sistema nervoso central até a periferia, né? Então nós temos 33 pares de nervos espinhais que eles irradiam da medula espinhal para toda a extremidade do nosso corpo. E também temos 12 pares de nervos cranianos, ou seja, eles irradiam do sistema nervoso central para o nosso crânio, a região do crânio e face, né? Então, o quinto nervo craniano é que, quando acometido, causa a neuralgia do trigêmeo, tá? Que é o nervo trigêmeo, então o quinto nervo craniano, tá? É esse nervo que vai transmitir, pessoal, todas as informações da sensibilidade referente à face para o nosso cérebro, levar lá para o nosso sistema nervoso central, né? Então, o nervo trigêmeo, ele pega, vocês podem aproximar ou acompanhar lá no material de apoio de vocês, ele pega toda a região da face, né? Um dos lados da nossa face, o lado direito e o lado esquerdo, né? Porque como é um par, ele pega os dois lados, então, da nossa face. Então, trigêmeo, por quê? Ele tem uma extensão que vai pegar a região frontal, a região malar e a região temporal, como mostra aqui na imagem para vocês, tá? A região frontal vai pegar toda a parte orbital aqui, né, do olho e a parte do nariz. Já a região malar do nervo trigêmeo vai pegar a extensão aqui da região dos seios da face, região de maxilar, né? Até a parte superior do lábio. E a parte temporal, então, do nervo trigêmeo vai pegar toda a extensão do ouvido e mandíbula, tá? A gente já vai entender, então, o que é essa neuralgia do trigêmeo. A princípio, é uma patologia que tem uma causa desconhecida, né? O que acontece quando esse nervo ele é acometido, né? Esse paciente passa a apresentar uma dor muito intensa, em forma de choque, né? O que os pacientes falam é como se estivesse dando um choque aqui na região da articulação mandibular, né? A articulação temporomandibular, que a gente chama, e nas bochechas, tá? É como se fosse uma descarga elétrica, né? Uns pequenos choques, porém muito, muito dolorosos, né? Principalmente se o ponto de gatilho for apertado, for tracionado, enfim, for tocado, né? Seja por uma escovação do dente, seja através da mastigação, seja um toque no rosto, é mais ou menos exatamente nessa região aqui que na imagem ilustrativa tá aparecendo para vocês, tá? Então a paciente lá no escovar os dentes acaba tocando esse ponto de gatilho, que é essa região aqui
principalmente essa região aqui da articulação temporomandibular e bochechas, né? Então esse paciente passa a sentir uma dor muito intensa, tá? Como que é feito o diagnóstico dessa patologia? Através dos sintomas, né? E dos sinais que o paciente apresenta, ou seja, do que ele relata e do que ele apresenta para nós, tá? O tratamento, então, em últimos casos é cirúrgico, né? Da parte neurológica. O tratamento cirúrgico ele visa entender o que ocorre e muitas vezes descomprimir se é uma compressão que está ocorrendo desse nervo, tá? E o uso de anticonvulsivantes que vão fazer a estabilização desses nervos para que essa dor diminua, né? Os cuidados de enfermagem, se um paciente internar tanto para tratamento cirúrgico quanto para tratamento medicamentoso por neuralgia do trigêmeo, pessoal. Medicação, né? Conforme o horário que o médico prescrever, né? A medicação que tá lá na prescrição médica, então vocês vão administrar no paciente. Bastante orientação a respeito da alimentação, principalmente a mastigação, né? Que é uma das atividades mais dolorosas para o paciente, né? Estimular as refeições mais fracionadas em pequenas quantidades e também orientar o paciente quanto à questão da temperatura do que ele ingere, porque isso auxilia bastante aumentar ou diminuir a dor. E também a questão da comunicação, né? Muitas vezes orientar o paciente a não fazer uma abertura da mandíbula, né? Da boca tão amplamente para dar uma aliviada nessa dor que ele está sentindo, tá? Pessoal, como vocês podem perceber, mas a gente tá falando de distúrbio neurológico e daí vem falar de uma dor na face, mas é uma dor na face que é causada por um distúrbio lá nos nervos cranianos que afeta o sistema nervoso central e periférico, então é um distúrbio neurológico, né? Algo bastante comum que eu acredito que todos vocês já devam ter presenciado ou devem ter um conhecido que passou pela paralisia de Bell, né? A paralisia de Bell é uma anomalia do nervo facial que se caracteriza pela fraqueza súbita ou pela paralisia dos músculos de um lado da face apenas. Então a gente chama de hemiparesia facial, ou seja, paralisia apenas de um lado da face, né? Quais são as causas, pessoal? Geralmente, edema, ou seja, inchaço do nervo facial devido a uma reação, a uma infecção viral que o paciente teve, ou uma compressão ou falta de fluxo sanguíneo para esse mesmo nervo, né? O nervo facial, ele faz parte dos 12 pares de nervos cranianos que eu falei na outra patologia, tá? Então, a principal característica dele é exatamente o que vocês vê aqui na foto, tá? Existe a flacidez ou a paralisia de um dos lados da face, né? Então, pode perceber que aqui no paciente, um lado da face tem estímulo, né? Ele consegue fechar os olhos, consegue sorrir, consegue movimentar, e o outro lado da face simplesmente não tem nenhum tipo de movimentação, certo? Aqui mais um exemplo, né? Então, a paresia facial desse paciente é do lado esquerdo, né? Esse lado aqui, porque ele está de frente para nós, então fica do lado esquerdo do paciente. As principais características dela: incapacidade de levantar as sobrancelhas, né? Incapacidade de franzir a testa, ou seja, a gente não vê mais aquele enrugamento aqui na testa, no lado acometido, como a gente pode perceber aqui na imagem.
A sobrancelha não faz mais o arqueamento, né? A gente não tem mais a capacidade de levantar a sobrancelha. Também existe a incapacidade de fechar o olho do lado acometido, porque não existe mais força para isso. E também não se consegue mover a boca, o lado da boca onde a paralisia de Bell foi acometida, né? Onde ela está ocorrendo a paralisia do nervo facial. O que mais? As principais características, então, da paralisia de Bell é isso, tá? O paciente não movimenta o lado da face acometido, que como aqui no exemplo que eu trouxe para vocês, é o lado esquerdo, certo? Quais os sintomas, então, que o paciente pode apresentar, além desses sinais que a gente consegue observar no paciente, que ele está com a paralisia de um dos lados da face? Ele vai relatar para vocês dor retrocurricular, o que mais, pessoal? Dormência no lado da face. Ele vai relatar que ele não consegue movimentar aquele determinado lado da face. Uma sensação de peso e fraqueza no lado do rosto acometido, tá? Então, faz-se necessário um diagnóstico médico para iniciar os tratamentos, né? Como que vai fazer o diagnóstico? Através de tomografia, né, ou ressonância, ou uma radiografia, que são os exames de imagem, e através da sintomatologia apresentada pelo paciente, né? Não tem muito o que fazer, tem que se avaliar e aí pedir exames para investigação. O tratamento, pessoal, é o uso de corticosteroides a fim de retirar esse edema desse nervo, né? Que se for essa a causa dessa paralisia. Colírios lubrificantes, né? Porque o olho tende a ficar aberto, né? Então vai ressecar bastante. Muitas vezes, em casos mais graves, onde foi devido a uma infecção bastante vasta, chega-se a possibilidade de realizar um enxerto, né? Muitas vezes o paciente tem que voltar, para conseguir voltar 100% a movimentação da face, a sensibilidade da face e tudo mais, ele precisa fazer fisioterapia para conseguir voltar com toda a questão da musculatura, a força muscular, né? Lembrando que esse paciente sempre vai ter dificuldade na fala, né? Tendo em vista que um lado do seu rosto não funciona mais adequadamente. Então, vai ter uma certa dislalia presente nesses casos, tá? Quais os cuidados de enfermagem, pessoal? Então, a aplicação dos colírios, né? Aqui diz lágrimas artificiais, que são os colírios lubrificantes, né? Conforme a prescrição médica. O olho que tende a permanecer aberto devido à paralisia, né? A gente procura tampar, ocluir esse olho durante a noite. Observar se vai haver eritema, né? Nesse olho que está sempre aberto. Questão de administração dos medicamentos conforme prescrição médica. Estimular o paciente, né, a fazer massagens estimulantes na região da face afetada, né, a fim de fazer uma estimulação do nervo facial que foi afetado, e também orientação sobre o uso de óculos de sol sempre que ele se expor no sol, justamente por essa paralisia ali na região ocular, que acaba deixando esse olho mais exposto, né? Já que ele não faz mais o fechamento das pálpebras ali, tá bom, pessoal? A epilepsia, pessoal, vamos falar um pouquinho da epilepsia. A epilepsia é um distúrbio, né, neurológico, um distúrbio a nível cerebral, infelizmente bastante comum, que todos nós, acredito que já presenciaram alguém com crise epilética, em crise convulsiva, né? A epilepsia causa crises convulsivas repetidas, né? Devido a um distúrbio
a nível cerebral, então, né? Pessoal, as crises convulsivas, as crises epiléticas mais conhecidas, né? Elas ocorrem quando as atividades elétricas lá do nosso sistema nervoso central acabam se descompensando, ou sendo retardada ou sendo precipitadas. Aí esses episódios, né, fazem com que o paciente alterne entre estados normais, né, sem crise, e estados de crise convulsiva, então, tá? A crise convulsiva ou a crise epilética, ela é ocasionada por uma breve pausa, digamos assim, na função cerebral, né? Que envolve uma atividade elétrica anormal, ou seja, aquilo não é uma atividade elétrica cerebral normal, tá? Onde ela vai descompensar temporariamente as células neurológicas, ou seja, os neurônios, lá durante a sinapse, lá nos neurônios, que isso a gente eu acredito que vocês tenham visto já em anatomia, mas a crise epilética, a epilepsia, a crise convulsiva causa uma descarga anormal lá nos neurônios, né, na sinapse a nível cerebral, né? Então é como se o cérebro descompensasse e mandasse estímulos totalmente descoordenados, causando então na periferia, ou seja, no sistema nervoso periférico, movimentações tônico-clônicas, movimentações descompensadas, tá? Como se o cérebro tivesse entrando em choque, tá? Grosso modo falando para que vocês entendam, tá? A epilepsia, infelizmente, é a segunda doença neurológica mais comum, perdendo apenas para o acidente vascular cerebral, que é o AVC, que fica em primeiro lugar como doença neurológica. Então, também, infelizmente, porque o AVC também é bastante grave, tá? Quais são as causas da crise epilética? As causas, pessoal, são bastante variadas, tá? Mas as principais geralmente estão associadas a algum tipo de traumatismo vertebral, alguma perturbação orgânica que envolve uma disfunção cerebral, por exemplo, ou causada a choques emocionais, tá? Essas são as principais causas da epilepsia, então, tá? Pessoal, é importante que vocês entendam. A epilepsia é uma doença onde o cérebro tem crises convulsivas seguidamente, ou seja, rotineiramente, digamos assim falando, ou onde a pessoa tem crises convulsivas seguidas, tá? Uma, duas, três, N crises convulsivas durante a semana, tá? Diferente da convulsão, diferente da crise convulsiva causada por febre, causada por TCE, tá? É uma coisa, outra coisa é outra coisa. A convulsão em si, ela é algo que é desencadeado por um distúrbio neurológico, seja por uma hipertermia, né, uma hiperprexia super alta, ou em crianças não tão altas, por um traumatismo, né, muito importante, ou ainda a crise convulsiva pode fazer parte da doença epilética, ou seja, aquele paciente que tem uma disfunção cerebral onde rotineiramente, seguidamente, né, o cérebro tem descargas elétricas, digamos assim, tá? Então, os principais sintomas vai depender da maneira ou da manifestação da crise epilética, tá? Mas, no geral, o paciente pode ficar inconsciente ou consciente, pode apresentar
alterações musculares, ou seja, contração e relaxamento, né, da musculatura de forma descoordenada, tá? Existem então alguns tipos de crise. Existe, por exemplo, a crise epilética parcial e a crise epilética generalizada, tá? Da crise epilética parcial, existe a crise epilética parcial simples e a parcial complexa, tá? Então, a crise parcial, o próprio nome já diz, né? Ela não envolve o cérebro num todo, é apenas uma parte do cérebro que descompensa. A crise parcial simples, geralmente o paciente vai permanecer acordado e consciente durante a crise, ou seja, o paciente está ali acordado, está consciente, mas está tendo uma crise convulsiva parcial simples, tá? Geralmente, esse paciente vai apresentar sintomas motores associados a sintomas sensoriais, tá? E psíquicos, como, por exemplo, tremores, falta de sensibilidade em alguma área do corpo, sudorese, ou seja, suor excessivo, né? Tontura, náusea, algum distúrbio auditivo. Muitas vezes o paciente vai relatar que sentiu um zunido no ouvido, um zumbido, uma pressão um pouco maior no ouvido, distúrbios visuais, distúrbios do olfato, do gosto, né? E forte sensação de déjà vu. O que é a sensação de déjà vu, pessoal? O déjà vu, como é também chamada. É uma sensação de que você está passando por esse momento agora, mas que você tem uma sensação, eu já vivi isso outra vez. Não, mas eu já passei por isso. Não, eu já vivi isso, né? Uma sensação de que como esse exato momento já tivesse ocorrido outras vezes, tá? Esses sintomas geralmente eles duram alguns instantes e desaparecem de forma normal, desaparecem sem que seja necessário fazer algum tipo de intervenção, tá? Já as crises parciais de forma complexa vão alterar o nível de consciência do paciente. O paciente não vai ficar mais consciente e não vai ficar mais acordado, tá? Ele pode ficar mais torporoso, ou seja, de forma mais groggy, tá? Para que vocês entendam. Então, nas crises parciais, ou seja, aquelas crises que envolvem apenas uma parte do cérebro e que são complexas, que a gente fala, a pessoa vai começar a agir de forma estranha, como se ela tivesse algum tique, tá? Por exemplo, estalar os lábios, puxar as roupas, caminhar de um lado para outro, ou caminhar em círculo, ou caminhar meio que trambalhando, como se estivesse bêbada, deglutir, ou seja, engolir várias e várias vezes, né? Então, são ações autossomáticas que a gente fala, né? Então, esses sintomas, eles são parecidos com a crise parcial simples, porém, a pessoa não se lembra do que aconteceu depois, diferente do que na parcial simples, que a pessoa lembra-se tranquilamente do que ocorreu porque ela permanece consciente, né? E também as crises parciais complexas, a pessoa não tem noção, não tem consciência do que está fazendo, por mais que ela esteja de olhos abertos, tá? Então, é como se o cérebro dela, uma parte do cérebro dela, tivesse descoordenada, recebendo múltiplas descargas elétricas, ou seja, fazendo sinapses descoordenadas, tá? E aí a pessoa permanece acordada, mas com toda essa sintomatologia. Os sintomas também tendem a desaparecer, porém, como devido à gravidade, né, a esse torpor que ela causa na vítima, precisa de tratamento, né? É uma patologia que é necessário tratar. E aí as crises generalizadas, que são as mais
mais graves, eu diria, né? Elas afetam o cérebro todo, tá? As generalizadas, elas podem ser crises convulsivas ou crises não convulsivas, tá? Como, por exemplo, a crise de ausência, que ela não tem, não é uma crise não convulsiva, ela não tem movimentação tônico-clônica. É literalmente uma crise de ausência, como se o paciente simplesmente apagasse, tá? Ele vai olhar para um determinado ponto e ele vai ficar ausente naquele momento, tá? Ocorre o que na crise generalizada de ausência, pessoal? O paciente ele vai ter um lapso momentâneo, né, de consciência, ou seja, ele vai simplesmente ficar ausente naquele momento, tá? O paciente ele interrompe o que ele está fazendo, olha para um ponto fixo e para, simplesmente para, né? Ele mantém um olhar bastante vago durante alguns segundos, né? Enfim, como se, sabe quando as nossas mães falavam assim, ai, tá pensando longe, né? Quando literalmente a pessoa para e fica, e você chama, chama, chama e a pessoa nem tá aqui, né? Geralmente elas não, os pacientes eles não lembram do que aconteceu, né? Durante esse período. A forma mais grave da crise epilética generalizada por ausência é em crianças, tá? Porque durante esse período de ausência, o cérebro ele tá em colapso, né? Ele tá recebendo ali uma descarga generalizada elétrica totalmente descompensada, tá? E as crises generalizadas realmente convulsivas, ou seja, as crises generalizadas tônico-clônicas, que a gente chama, é o tipo mais comum de epilepsia, né? É aquela crise convulsiva em que o paciente perde totalmente a consciência e acaba se debatendo bastante no chão, tendo aqueles tremores generalizados, uma movimentação tônico-clônica, né? Uma movimentação de contração e relaxamento de toda a musculatura do nosso organismo, né? Também pode ocorrer a rigidez da musculatura, principalmente a musculatura da face, né, e da mandíbula. Tanto é que o paciente acaba muitas vezes por morder a língua, né, porque ocorre aquela rigidez. E muitas vezes no fechar a boca o paciente acaba mordendo a língua, tá? Geralmente quando o paciente entra em crise convulsiva generalizada tônico-clônica, ele vai perder a consciência, né, devido a essa epilepsia, e quando ele recuperar, né, a consciência, ele não vai lembrar do que aconteceu. Isso pode demorar um tempo para ele acordar totalmente, e ele vai acordar bastante confuso quanto ao acontecimento, quanto a tempo e espaço, quanto a dados importantes, por exemplo. Tá? As crises tônico-clônicas elas tendem a não durar muito tempo, né? Geralmente de 2 a 3 minutos, né? Mas eu já atendi paciente que estava convulsionando há quase 15 minutos, né? Então, durante o período da convulsão, durante o período de epilepsia, há um dano, pode haver um dano neurológico grave, né? Então é importante a gente oxigenar sempre esses pacientes em crises epiléticas, em crises convulsivas, independentemente se elas forem parciais, se elas forem complexas, simples, se elas forem generalizadas de ausência ou tônico-clônica, né? O importante é a gente não deixar fazer uma hipóxia a nível cerebral, tá? As crises epiléticas, no geral, elas têm 4 fases, né? A fase preparatória, que a gente chama, que é o paciente vai sentir aquela aura, que a gente chama, né? Algum zumbido no ouvido, umas leves dores musculares, uns
cheiros diferentes, né? Às vezes náuseas, e aí elas vão iniciar com os movimentos de contração tônico e clônicas, né? Que é, por exemplo, na questão da crise convulsiva generalizada tônico-clônica, tá? Então, todos os músculos na fase de contração tônica, todos os músculos eles vão ficar tensos, duros, enrijecidos, né? E aí, seguidamente, vai ter o período clônico, que é onde o paciente vai relaxar todos os músculos do corpo. Inclusive, nessa fase, ele pode perder o esfíncter anal e o esfíncter vesical, ou seja, ele pode fazer xixi e cocô, porque o esfíncter relaxa, né? E aí, se tem urina na bexiga, ela vai ser esvaziada, né? Assim como o bolo fecal também vai ser esvaziado. E aí, seguido da contração de toda essa musculatura de forma bastante brusca, né? Então, o paciente relaxa e contrai, né? Esse é o período clônico. Isso falando da crise epilética, né? Da crise convulsiva generalizada tônico-clônica, que é aquela que o paciente perde a consciência e tem toda aquela contração muscular, né? As outras fases, as outras formas de crise, geralmente tem apenas a fase preparatória e que consiste mais ou menos nesses mesmos sinais. E aí, logo seguido, ele tem ou a crise de ausência, ou a crise parcial, ou a crise complexa, né? E aí, logo, ele já parte para a quarta fase, que é a volta lenta da consciência, também chamada de fase pós-ictal, tá? Vocês vão ouvir bastante falar em fase pós-ictal, tá? Pessoal, a fase pós-ictal, o paciente vai estar confuso, sonolento, com um pouco de dificuldade na fala, letárgico, né? Não vai lembrar do que aconteceu, porque ele vai devagarinho recobrando o nível de consciência, tá? Os fatores que desencadeiam, né? Pode ser diversos, né? Mas toda a epilepsia ela deve ser tratada, tá? Lembrando que, por exemplo, a epilepsia é uma doença. A crise convulsiva que for desencadeada, por exemplo, por uma febre, por um traumatismo craniano, é diferente da doença epilética, da patologia da epilepsia em si, tá? O diagnóstico, pessoal, é feito através da história clínica, né? Ou seja, de toda a clínica do paciente, né? Já teve crises, já teve 2 ou 3 crises, e exames de imagem associado, né? Geralmente ressonância ou tomografia, e o eletroencefalograma, que vai medir ou vai monitorizar a atividade elétrica a nível cerebral, tá? Medicamentos utilizados em crises convulsivas, bastante importante, tá? Importante que vocês saibam essas medicações aqui, tá? E cada medicação, então, ela vai vai ser prescrita conforme o tipo da crise convulsiva, conforme o tipo da crise epilética que esse paciente apresentar, tá? Por exemplo, aqui vocês podem perceber que para as crises convulsivas generalizadas ou parciais, a gente tem vários medicamentos que a gente pode utilizar, como a carbamazepina, a lamotrigina, o fenobarbital, a fenitoína, né? E também a primidona, certo? Já para as crises de ausência, que são aquelas crises generalizadas, porém a crise de ausência, nós temos apenas a gabapentina, tá? Muito comum quando vocês
pegarem um paciente que faz uso de gabapentina, vocês questionem a mãe a respeito do tipo de crise epilética que esse paciente tem. Vocês vão perceber que vai ser a crise de ausência, aquela crise que o paciente está fazendo qualquer atividade do nada, ele para e fica realmente ausente, tá? E temos o valproato de sódio, que é bastante utilizado também para as crises de ausência, né, que é chamado também de pequeno mal, e os espasmos e para os espasmos infantis associados à crise convulsiva generalizada, tá? Geralmente, pessoal, os médicos eles associam, né, duas medicações dependendo da sintomatologia dos pacientes, tá? Os cuidados de enfermagem, então, pessoal. O mais importante que a gente tem que saber é que um paciente em crise convulsiva, a gente precisa intervir, né, para realizar principalmente uma medicação anticonvulsivante ali no momento, né, da crise convulsiva. É muito utilizado, por exemplo, o diazepam, né, os médicos utilizam no momento da crise para melhora de forma súbita e depois mantém um tratamento, tá? Mas durante a crise convulsiva, o que a gente tem que saber? Que a gente deve proteger esse paciente, né? Sempre evitar que ele caia ao chão, evitar que ele bata a cabeça contra objetos que estiverem ao redor, principalmente nas crises convulsivas generalizadas, tônico-clônicas, aquela que tem a movimentação da musculatura. Nunca a gente vai segurar esse paciente de forma bruta, porque a gente pode lesionar, porque o paciente, a contração muscular é brusca e inevitável, não é algo que ele controla. Então é muito mais fácil a gente afastar os objetos que tem próximo desse paciente, né? Deixando ele mais livre, protegendo apenas a cabeça, né? Retirar roupas e acessórios que possam apertar esse paciente. Nunca, jamais a gente vai colocar o dedo ou a mão na boca desse paciente, porque ele vai fazer uma contração muscular, ele pode machucar nós profissionais e a gente pode acabar lesionando ele também, então pode apertar tanto a ponto de cortar, né? O que mais que é importante a gente saber que a gente não pode dar nada para esse paciente beber, não pode molhar esse paciente, enfim, né? Tem que ter o cuidado com os membros superiores e os membros inferiores na hora da crise convulsiva. E é claro, aplicar os anticonvulsivantes e os antipiléticos, né? Conforme a prescrição médica, ali na presença do médico. E depois monitorizar esse paciente quando ele estiver na fase pós-ictal, que ele está recobrando lentamente a consciência dele, certo? Pessoal, acidente vascular cerebral, vamos falar um pouquinho do AVC. O AVC, então, ele ocorre a nível cerebral, né, mais conhecido como derrame, né? Então, o que acontece no AVC no geral? Vai ocorrer a falta de oxigenação a uma determinada área cerebral, né? Isso vai ocorrer geralmente de forma súbita, ou seja, de forma aguda, tá? Então, o AVC ocorre quando há uma interrupção do fluxo sanguíneo a uma determinada parte lá do nosso cérebro. Seja ele um AVC isquêmico, quando um pequeno coágulo de sangue obstruiu uma artéria cerebral e não permite a irrigação completa do nosso cérebro, ou seja devido a uma hemorragia, ou seja, uma pequena artéria que se dilatou e está extravasando sangue fora daquele vaso cerebral, tá? Então, os dois tipos de AVC que nós temos. O AVC isquêmico, né, quando
o paciente apresenta um distúrbio de coagulação, por exemplo, ou alguma outra patologia, onde se forma um pequeno coágulo de sangue que transita por todo o sistema circulatório do paciente, sistema vascular, e aí do nada esse pequeno trombo se desloca e vai parar em uma das veias ou artérias cerebrais, fazendo a oclusão da passagem de sangue, ou seja, o coração bombeia o sangue rico em oxigênio para todo o nosso corpo, porém um pequeno trombo obstruiu uma artéria cerebral e uma determinada porção cerebral não vai mais receber irrigação adequada de sangue e automaticamente não vai receber oxigênio suficiente, tá? Quanto mais abaixo for a oclusão dessa artéria, maior vai ser a porção cerebral que vai ser danificada e maior vai ser o risco de vida a esse paciente, tá? Já o AVC hemorrágico é quando um desses vasos cerebrais rompe e forma uma hemorragia intracraniana, tá? No AVC isquêmico, então, não vai haver passagem de sangue para uma determinada área cerebral por causa da obstrução ali do fluxo sanguíneo, né? Geralmente o paciente vai ter uma perda súbita da função motora, da função sensitiva e visual, tá? Dependendo do tipo do AVC, ele pode retornar às funções depois de algum tempo, se for, por exemplo, um AVC transitório, certo? O hemorrágico, então, é quando o vaso se rompe e o sangue extravasa, fazendo uma hemorragia lá dentro da calota craniana, tá? Tem aqui de forma bem detalhada, se vocês, para que vocês leiam depois, estudem depois, tá? Mas o que acontece? Vai haver a diminuição ali da passagem de sangue até que um trombo vai obstruir totalmente a luz do vaso. Então, dependendo do lobo cerebral que for afetado, o paciente pode perder a fala, pode perder a movimentação motora, pode perder a sensibilidade, tendo assim uma paralisia de um dos lados do corpo, tá? Por exemplo, pessoal, se a artéria afetada for do lado direito e for de pequena extensão ou média extensão, o paciente tende a não movimentar o lado direito do organismo. Por quê? Lá em anatomia, vocês também devem ter tido que o nosso cérebro ele é dividido em dois hemisférios, ou seja, ele é repartido no meio, tá? O lado direito e o lado esquerdo, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Lá dentro, o comando dele é cruzado, ou seja, o hemisfério direito coordena todas as funções esquerdas do nosso organismo. E o hemisfério esquerdo coordena todas as funções do lado direito do nosso organismo. Então, se o vaso obstruído afetar o lado direito do nosso cérebro, a paralisia vai ser apenas de um lado do corpo, ou seja, vai ser uma hemiparesia, uma hemiparestesia, né? Ou uma hemiparalisia, ou seja, o lado afetado vai ser só um lado, o lado esquerdo. Porém, se esse AVC isquêmico, se essa obstrução for de um grande vaso, ela pode afetar todo o organismo do paciente, tá? O AVC isquêmico pode ocorrer quando, pessoal? Quando, por exemplo, o paciente tem uma trombose, né? A trombose, ela é a formação de um coágulo de sangue, né? Lá nas veias, geralmente, dos membros inferiores, ou seja, das pernas do paciente, né? Essa formação desse coágulo vai se dar devido a uma aterosclerose, ou seja, uma placa de gordura que obstruiu aqui a luz do vaso, tá?
Paciente está com colesterol descompensado, diabetes descompensado, os triglicerídeos descompensado, paciente que é hipertenso, já tem uma restrição maior ali do vaso, o vaso não se dilata e se contrai com tanta facilidade. E aí tem o acúmulo de gordura nas paredes lá da luz do vaso. Aqui na luz do vaso vai se acumulando gordura e essa luz desse vaso vai diminuindo o calibre. Então, o sangue vai passar sobre maior pressão naquela veia, né? Logo, ele vai fazer um trombo, né? Vai fazer um coágulo de sangue, formando uma trombose, né? E aí, esse trombo, essa trombose vai ficar ali naquele local, formando então uma trombose venosa profunda ou uma trombose mais superficial. E aí, uma pequena partícula que a gente chama de êmbolo, daquele coágulo de sangue se desprende e vai andando pela circulação até chegar lá no sistema nervoso central e obstruir uma artéria cerebral, causando um AVC isquêmico, tá? Uma das causas pode ser essa, a trombose. Ou então, a embolia cerebral, né? É quando surge um coágulo ou uma placa de gordura a nível cerebral ou que se desprendeu lá das artérias carótidas, lá da região carotídea aqui, né, das nossas artérias carótidas que passam aqui próximos às veias jugulares na região do nosso pescoço. Então, quando essa pequena placa de gordura, né, esse pequeno trombinho, esse pequeno êmbolo, ele se desloca, ele vai se deslocar diretamente até as pequenas artérias e ele vai fazer uma embolia cerebral que vai gerar o quê? Um AVC isquêmico, tá? O AVC hemorrágico, então, o acidente vascular hemorrágico é quando ocorre a ruptura de um vaso sanguíneo, né? Lá a nível cerebral, então, impedindo que ocorra a passagem de sangue normal e uma área lá do nosso cérebro não vai ser oxigenada, tá? O AVC hemorrágico, pessoal, geralmente vai acontecer por quê? Por causa daqueles pacientes que têm crise hipertensiva. Paciente hipertenso grave, com uma hipertensão grave, tem alto risco de sofrer um AVC hemorrágico, tá? Porque o coração vai trabalhar sempre sob pressão, sempre sob pressão. Então, o nível de romper uma artéria por onde esse sangue sob pressão passa, principalmente a nível cerebral, é muito grande, tá? Outra causa do AVC hemorrágico são aquelas pessoas que possuem doenças da coagulação, né? Problemas de coagulação, como por exemplo a hemofilia, tá? Então esses pacientes têm alto risco também de sofrer um acidente vascular cerebral hemorrágico, tá? O AVC hemorrágico é bastante grave, assim como o isquêmico, mas geralmente o paciente progride para um estado de coma bastante rápido, tá? Aqui um exemplo de um AVC hemorrágico, então o vaso se rompe, né? E causa uma hemorragia intracerebral ou intracraniana. Esse daqui é um cérebro e aqui na parte mais interna tem um sangramento. Fatores de risco para o acidente vascular cerebral. Pressão arterial, né, elevada. A hipertensão, pessoal, é o principal fator de risco para o AVC, porque como eu já falei para vocês, geralmente vai estar associado à aterosclerose, que é a formação de placa de gordura nas paredes internas dos vasos, que vai aumentar ainda mais, vai diminuir ainda mais a luz do vaso, vai aumentar ainda mais a chance do paciente ou deslocar um trombo, ou fazer um coágulo de sangue, ou deslocar uma porção dessa placa de gordura e obstruir uma artéria cerebral, tá?
Doenças cardíacas também é um fator de risco, ou seja, paciente cardiopata, paciente que tem doença cardíaca, tem um risco a mais de sofrer um AVC, tá? Pacientes com colesterol alterado também, por quê? Porque o colesterol propicia o acúmulo de gordura nas paredes internas dos vasos, formando as placas de ateroma ou as aterosclerose que a gente fala. O fumo, a diabetes também é um fator de risco para o AVC. A idade mais avançada, né? Geralmente pessoas de raça negra têm mais propensão a terem AVC, histórico familiar, ou seja, hereditariedade, né? Pacientes que têm histórico de pai, mãe que sofreram AVC, avós, tios, né? Sedentarismo, principalmente se associado à obesidade também, o paciente tem um forte risco de ter um AVC. E os anticoncepcionais hormonais, mulheres que fazem uso de anticoncepcionais podem também ter um acidente vascular cerebral, principalmente o hemorrágico, tá? Quais são os principais sinais e sintomas do AVC? O AVC isquêmico, que é aquele quando ocorre a obstrução de um vaso sanguíneo, geralmente o paciente vai ter a perda repentina da força muscular, o lado afetado ele não vai ter tanta força ou não vai ter força, dificuldade na fala, bastante dificuldade na fala. O paciente fala como se ele tivesse enrolado, e você só percebe que ele movimenta a boca e ele vai fazer assim para vocês, ou assim, e vai falar. Esse é um típico sinal de AVC. E aí você vai pegar nas mãos dele, no lado que não está afetado, ele vai ter a mesma força. Do outro lado, ele vai estar mole, não vai ter força nenhuma naquele lado, tá? Tontura, em casos mais leves, ele vai falar para vocês que tá com formigamento em um dos lados, né? O formigamento de um dos lados do corpo. Alterações do nível de consciência pode ter. Por exemplo, quando ele tiver o AVC transitório, que é aquele que ele vai apresentar todos esses sinais e sintomas, mas dentro de 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, ele já vai ter melhora desses sinais e sintomas, porque o que acontece no AVC transitório? Teve um coágulo ou teve uma obstrução parcial que por um motivo ou outro acabou desobstruindo esse vaso e os sintomas passaram porque teve apenas uma redução no fluxo sanguíneo ou uma obstrução momentânea, tá? Mas também precisa encaminhar esse paciente para tratamento, tá? Já o AVC hemorrágico, os sintomas são um pouco diferentes, tá? Um dos principais sintomas do AVC hemorrágico é dor de cabeça, bastante dor de cabeça. O paciente vai referir dor de cabeça súbita, localizada ou generalizada, mas é uma dor de cabeça muito forte, tá? Além disso, depois disso, porque tem um sangramento lá dentro da cabeça do paciente, tá sangrando, então o cérebro tá ficando com pouco espaço lá, o cérebro vai sendo comprimido. Então vai ocorrer um edema cerebral, vai ocorrer um aumento da pressão intracraniana, porque tem mais sangue lá dentro do que deveria ter, tem um líquido a mais, que é o sangue nesse caso. Náuseas e vômitos, bastante comum no AVC hemorrágico, e além da deficiência neurológica, dos déficits neurológicos similares ao AVC isquêmico, né? Perda da força motora, perda da força da sensibilidade em um dos lados do corpo ou em todos os membros, né? Dificuldade visual, dificuldade na fala, dificuldade na memória ou no nível de consciência, né? Esse paciente pode apresentar-se levemente torporoso ou inconsciente, enfim,
tem essa associação dos sintomas do acidente vascular isquêmico, porém associado a cefaleia, náusea e vômito, tá? Já o isquêmico, o paciente vai ter a perda da movimentação de um lado da face, vai ter a perda da força motora em um lado do corpo, o que mais? Formigamento, paresia que a gente fala, né? Dificuldade na fala, e enfim, os principais são esses os sintomas, tá? O diagnóstico, pessoal, através dos sintomas e exames de imagem, né? Principalmente tomografia computadorizada, cintilografia, angiografia e Doppler das carótidas, tá? Todos os exames a fim de verificar o dano neurológico causado, né? O médico vai ter que avaliar o cérebro desse paciente, tá? Tratamento é realizado trombolítico de emergência, né? A fim de diluir esse trombo, no caso do AVC isquêmico, ou seja, tende a diluir esse trombo que causou a obstrução, através do uso de alteplase, por exemplo, que é um trombolítico bastante utilizado em casos de AVC, que na matéria de farmaco vocês vão ter ou já tiveram essa parte, tá? E intervenção cirúrgica em casos mais graves, né? E também no AVC hemorrágico, que aí muitas vezes é preciso drenar aquele sangue que ficou ali intracerebral no paciente, tá? Os cuidados de enfermagem, como vocês podem observar lá na apostila, são vastos, né? São muitos, já que esse paciente é um paciente que vai depender totalmente de um auxiliar, né? No caso, seja o acompanhante ou seja vocês, técnicos e auxiliares de enfermagem. Porque ele não vai conseguir se alimentar adequadamente, por um período ele vai ter que usar sonda para alimentação, não vai conseguir fazer a higiene adequada, ele vai ter monitorização, né? Frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação, enfim, todos os sinais vitais. Vai ser um paciente que vai estar fazendo uso de medicamentos, né? E também depois tem todos os cuidados pós-alta quanto à reabilitação do paciente. O paciente vai ter que passar por fisioterapia motora, fonoaudióloga para fazer fisioterapia da fala, enfim, vai estar em constante acompanhamento, certo? Pessoal, a demência, então, ela também é um distúrbio neurológico bastante comum, principalmente nas pessoas idosas, né? Então, a demência, ela vai ser um declínio progressivo e muitas vezes lento da capacidade mental, né? Envolvendo a memória, o pensamento, o senso crítico, a questão de julgamento, aprendizado, concentração e também a personalidade do paciente vão sendo deteriorados, tá? Quais as causas da demência, né? Muitas vezes o paciente se torna demente simplesmente devido à idade muito avançada, né? Então ocorre aquele dano neurológico normal, digamos assim, devido à idade. Mas existem algumas causas específicas para a demência, como por exemplo o Alzheimer, que é uma doença bastante conhecida, que a gente já vai falar um pouquinho sobre ela. Lesão a nível cerebral, né? Alguma lesão cerebral, seja por um TCE ou algo desse sentido. Acidentes vasculares cerebrais sucessivos, ou seja, aquele paciente que teve 1, 2, 3, 4 AVC, geralmente isquêmicos, de grande proporção que somatizados acabam acarretando uma demência no paciente, que é todo esse declínio do estado neurológico desse paciente. Paradas cardiorrespiratórias seguidas ou por um curto período onde causa hipóxia cerebral podem ocasionar demência no paciente.
Hidrocefalia, que a gente já conversou sobre a hidrocefalia, também podem levar a uma demência no paciente. E os traumatismos crânioencefálicos, né, os TCEs, de grande proporção ou pequenos TCEs de forma repetida, né? Então, podem ocasionar demência ao paciente, tá? Doença de Alzheimer, então, pessoal, mal de Alzheimer, também conhecido, né? Vamos falar um pouquinho dele. A causa da doença de Alzheimer geralmente é desconhecida, mas o que está mais ligado à doença de Alzheimer é a genética, tá? Então, desconfia-se que seja de forma hereditária, tá? O que o Alzheimer faz? Ele é uma doença que vai degenerando as partes do cérebro, né? Ele faz uma destruição das células e também faz uma redução da massa cerebral, ou seja, é como se o cérebro do paciente diminuísse, né? Porque ele destrói as células, os neurônios. E o neurônio a gente sabe que é a única célula do nosso organismo que ela não se regenera, né? Então, isso tudo vai acarretando numa destruição da massa cerebral que a gente fala, tá? Olha aqui, vocês podem ver um cérebro aqui, né? Cérebro, cerebelo. Pera aí, deixa eu voltar aqui. O cérebro e o cerebelo do paciente e aqui o tronco cerebral, né? De um paciente normal que não é portador de Alzheimer. Agora aqui, um paciente acometido com Alzheimer. Percebam que os sulcos cerebrais, eles são mais profundos, ou seja, a quantidade de massa cinzenta, massa branca cerebral diminuiu porque houve uma degeneração cerebral. Aqui é um corte anatômico, como se a gente pegasse esse cérebro e cortasse num pequeno filete. Olha o cérebro normal como ele é bastante preenchido, existe uma massa celular maior do que no Alzheimer, tá? Então, quais os sinais e sintomas do Alzheimer, pessoal? Inicialmente, ele tem uma progressão lenta, né? Como ele é um tipo de demência, ele vai progredindo lentamente. O paciente inicia com uma perda de memória, lapsos de memória de forma progressiva, né? Daqui a pouco ele vai tendo dificuldade em realizar ações mais complexas, algumas atividades rotineiras ele já tem um pouco mais de dificuldade em realizar. Começa, devido a essa perda de memória, geralmente é perda de memória recente, ou seja, o que aconteceu semana passada, semana retrasada, há um mês, há 2 meses, ele começa a ter essa perda de memória. Aí ele começa a ficar confuso, um pouco desorientado e ele vai progredindo, né? Vai tendo uma agitação, vai ficando mais agitado, mais desconfiado das coisas, porque ele já não lembra mais corretamente o que aconteceu. Vai começando a ter algumas ilusões, né? Alguns pensamentos mais ilusivos, eu diria assim, uma ansiedade um pouco maior, e aí ele vai evoluindo, né? Indo para a fase intermediária que a gente fala, né? Onde ele já começa com distúrbios do sono, problemas, dificuldade na fala e na comunicação, torna-se um pouco mais dependente, não consegue realizar uma alimentação adequada, porque ele não tem mais aquele apetite, né? Começa com uma inapetência, perda principalmente de peso, porque ele não se alimenta direito, ele não consegue se comunicar adequadamente, né? Já não reconhece mais pessoas próximas, familiares, amigos, né? Todos os sintomas que esse paciente teve na fase inicial, ele tende a piorar na fase intermediária. Então, essa perda de memória, que antes era de hoje, ou seja, mais da atualidade, de alguns meses atrás, vai se tornando cada vez mais longa. Esse paciente começa a recordar só o que aconteceu lá
no início da fase adulta dele ou ainda na adolescência, né? Esquece amigos, não lembra mais de amigos, enfim, dos próprios filhos que estão ali ao redor dele. E então a fase final, que geralmente vai progredir bem rapidinho ali para a fase terminal. A fase final, o paciente se torna bastante dependente, né? Ele começa a ficar restrito ao leito, ou seja, é um paciente que se torna acamado, porque a involução cerebral é bastante avançada, né? Começa então a ter a incontinência urinária, incontinência fecal, começa a fazer atrofia muscular, né? Por estar acamado, por não ter aquela movimentação, perde quase que totalmente a fala, pode ter algumas infecções, né? Associada a tudo isso. Então, ele já entra mais para quase um estado vegetativo, né? Então, o paciente que já se torna acamado, né? A alimentação geralmente já é por sonda, já vai precisar de uma oxigenoterapia e aí ele evolui para a fase terminal, né? Onde ele já tá, um paciente que já está acamado há algum tempo, né? Começa já uma desnutrição, porque por mais que a alimentação esteja sendo realizada por sondinha nasoenteral, a absorção já não é adequada, o sistema respiratório já não funciona mais, porque o nosso cérebro, que coordena, né, o nosso sistema nervoso central, que coordena as funções autônomas, ou seja, de respiração, a parte cardiovascular e a parte intestinal, então o intestino começa a não funcionar mais adequadamente, o sistema respiratório começa a falhar, a parte cardiológica começa a entrar em falência, e aí esse paciente vai progredindo, infelizmente, para o óbito, né, onde há a falência múltipla dos órgãos, porque houve a morte cerebral desse paciente, certo? Pessoal, tudo isso ocorre, obviamente, quando o paciente não tem nenhuma intervenção naquele momento, né? Ou seja, o paciente não faz uso de medicamentos, ele simplesmente progride e não há intervenção, né? O diagnóstico, pessoal, vocês podem acompanhar lá na apostila de vocês, ele vai ocorrer através do quê? O diagnóstico vai ser feito através da sintomatologia apresentada pelo paciente, obviamente, né? E também através dos exames de imagem, né? Exames neurológicos, tá? O tratamento, pessoal, ele vai ser basicamente voltado a tratar a sintomatologia, né? Vai ser feito o uso de anticonvulsivantes também, mas conforme a necessidade do paciente vai se introduzindo as medicações. Sejam complexo vitamínico, sejam analgésicos quando o paciente apresentar dor, né? E os cuidados de enfermagem, eles são mais voltados ao domicílio, né? Então, quando o paciente estiver internado, principalmente na fase final, a gente vai ter que ter todos aqueles cuidados, como um paciente acamado, banho de leito, curativos, tratar as úlceras por pressão se já existirem, hidratação da pele, higiene e conforto, alimentação, medicação conforme prescrição médica e tudo mais, e muito orientação aos familiares, né? A respeito, então, dos cuidados que eles devem ter com esse paciente no domicílio, certo? Pessoal, aqui tem alguns termos bastante utilizados, né, a respeito do sistema nervoso, que seria importante que vocês dessem uma olhadinha e estivesse sempre ampliando esse vocabulário dos termos técnicos de vocês, que é algo que a gente utiliza muito, principalmente na realidade indiferente da área que a gente trabalhar, mas a área hospitalar bastante utilizado, tá? Era isso então para a aula de hoje, pessoal. Até a próxima aula.
respondam o questionário, né, o exercício de fixação e estudem, revejam o conteúdo, tá? Agora, principalmente, que daqui a pouco a gente tá indo para a reta final das aulas. Temos ainda, acredito que uns 6 encontros e aí a gente tem a prova final, tá? Mas revisem que essa matéria é algo que vocês vão utilizar bastante, tá? Então, eu acredito que todas as matérias passadas para vocês, que estão no calendário de vocês, no calendário acadêmico, né, do curso, elas são importantes, mas tem algumas que vão ser utilizadas com mais frequência e outras um pouquinho menos de frequência. Mas clínica médica é algo que vocês vão utilizar quase que diariamente. Certo, pessoal? Tchau, então, até a próxima aula.